Raba Madjer foi dos maiores génios da história do Futebol Clube do Porto e dos melhores jogadores que passou pelo futebol português. De nacionalidade argelina, o artista de bola teve os seus momentos áureos na Europa, principalmente e quase diria exclusivamente no Futebol Clube do Porto, mas também deu um ar da sua graça no Mundial de 82 em Espanha, que lhe abriram as portas da Europa. É sobre este grande artista dos relevados que vamos falar no vídeo de hoje. Raba Mustafa Madjer nasceu em Hussein Dey, nos arredores de Argel, na então colónia francesa da Argélia, a 15 de dezembro de 1958. 4 anos depois de Madjer nascer, a sua Argélia natal conquistou a independência após um longo conflito e com a paz a vida voltou à normalidade nas cidades e como muitos miúdos no norte de África, Madjer já pôde crescer a jogar à bola pelas ruas da Medina. Qualquer espaço amplo era um campo. 2 pedras formavam uma baliza. Com os jornais enrolados numa meia fazia-se uma bola de futebol. E como tal, a história do menino Raba é igual à de muitos outros jogadores magrebinos. Aos 14 anos passou a jogar pelas escolas do Onalé, do Hussein Dey, e 2 anos depois estreou-se com a camisola do Hussein Dey, iniciando a sua carreira profissional. Em 1978, o clube vence a final da Taça da Argélia e qualifica-se para a Taça Africana dos vencedores das taças. Para surpresa de muitos, no ano seguinte chega à final da competição, onde perde os 2 jogos com os guineenses do Oroya Assi. Depois do quase sucesso com a sua equipa, Madjer torna-se fundamental na caminhada da Argélia para o Mundial de Espanha em 1982, ao apontar o último golo da vitória por 2-1 sobre a Nigéria, que confirmou a primeira presença dos magrebinos num campeonato do mundo de futebol. Nos campos de Espanha não se esperava muito dos africanos, isto é, da seleção da Argélia. Mas a verdade é que logo no primeiro encontro, no El Molinón, em Gijón, a Argélia surpreendeu toda a gente e venceu a RFA por 2-1 com um golo do inevitável Madjer, o primeiro de sempre da Argélia numa fase final do Mundial. Depois de uma derrota com a Áustria no segundo jogo por 2-0, a Argélia precisava de vencer a última partida para chegar à fase seguinte e esperar pelo resultado do jogo entre austríacos e alemães. Uma vitória suada por 3-2 sobre o Chile, depois de ter estado a vencer por 3-0, parecia bastar para os argelinos fazerem a festa. Mas no dia seguinte a RFA venceu a Áustria por 1-0, um resultado que qualificava as 2 seleções europeias. O mundo presenciou escandalizado a um triste espetáculo em que 2 equipas chutavam a bola para o outro lado do campo até ao apito final, para no final as 2 europeias festejarem o apuramento. Após este vergonhoso encontro, a FIFA tornou obrigatório que as partidas das últimas jornadas fossem sempre jogadas ao mesmo tempo e à mesma hora. Depois da surpreendente prestação da Argélia no Campeonato do Mundo, o nome de Madjer tornou-se muito conhecido fora de África e rapidamente foi contratado por um clube francês, o Racing de Paris. Em 2 anos no Racing, o Madjer completou 50 jogos, nos quais apontou 23 golos, despertando o interesse do Tours, para onde se mudou em 1985. Entretanto, em 1986, a Argélia qualificava-se para um novo Mundial, desta feita o do México. A sua carreira não foi famosa. Depois de um empate com a Irlanda do Norte por 1-1 na estreia, as esperanças caíram por terra após 2 derrotas com o Brasil por 1-0 e com a Espanha por concludentes 3-0. Apesar de não ter feito um Mundial ao nível de 82, Madjer voltou a despertar o interesse do mercado e desta vez saiu de França para jogar em Portugal, no Futebol Clube do Porto, talvez sem imaginar o alcance de tal passo na carreira.
Em 1985 chega ao Futebol Clube do Porto com a época de 85-86 a decorrer. Estreia-se a 22 de setembro num jogo particular com o Benfica, por altura dos festejos do fecho do terceiro anel, e o jogo termina empatado a 0, mas o Futebol Clube do Porto traz o troféu para as Antas, oferecido pelos encarnados. Outros tempos, outras relações, tempos de Fernando Martins e de Pinto da Costa. Contudo, a estreia oficial de Madjer ocorreu pouco mais de um mês depois, quando o Futebol Clube do Porto, a contar para o campeonato, se deslocou a Belém para derrotar o Belenenses por 3-2, com 2 golos de Gomes e também um de Vermelhinho. Madjer dava então assim os primeiros passos e mostrava-se aos adeptos e ao futebol português, mas 2 jornadas depois, no estádio do Bessa, o argelino, segundo rezam as crónicas e muitos espectadores no estádio, presenciaram então e testemunharam o soltar de um gênio dentro de si e faz uma exibição soberba, coroada com 2 golos, um deles fantástico à meia volta. O Futebol Clube do Porto acaba de vencer o Boa Vista por 2-1, com Madjer a revelar-se decisivo. A partir daí foi sempre a subir. Os êxitos e as vitórias seguiram-se, com destaque para 2 grandíssimos momentos do argelino. Primeiro, em 1987, ao fazer história, porque o Futebol Clube do Porto, pela primeira vez, chega à final da Taça dos Campeões Europeus. Pela frente estava o Bayern de Munique, na altura e ainda agora, um gigante do futebol europeu. Após uma primeira parte fraca dos azuis e brancos, muito tímida, o Bayern ganhava por 1-0 e todos acreditavam que o destino estava traçado. Contudo, Madjer, Futre e companhia tinham outras ideias. Aos 77 minutos, uma jogada de Joari pela direita é magistralmente finalizada por Madjer com um mágico golo de calcanhar. Como que não satisfeito com um dos mais belos golos de sempre na prova, Madjer avança pelo lado esquerdo e parte os rins ao lateral direito alemão e centra para Joari para fazer o 2-1 apenas 2 minutos depois. O Futebol Clube do Porto era campeão europeu pela primeira vez e Madjer tornava-se a estrela da Europa. O Bayern estava doido para contratar o argelino, mas as exigências de Pinto da Costa para deixar Madjer sair para a Baviera não foram atendidas. O argelino sentia-se frustrado com esta recusa e manifestava a sua desilusão. Pinto da Costa, pelo seu lado, respondia à sua maneira. No dia em que fizemos esta reportagem, a tarde de Madjer iria ser alterada por uma reunião com a direção do Futebol Clube do Porto. Em causa estava a possível saída de Madjer do Clube das Antas. Eu fiz-lhe ver de que não tínhamos possibilidade de ceder à sua pretensão. Ele tem um contrato por mais 2 anos. Se fôssemos agora apenas porque ele quer mudar de ares a ceder, nós teríamos que, porque temos que ter o mesmo tratamento para os diversos jogadores, nós teríamos que dispensar qualquer jogador que viesse aqui dizer que queria mudar de ares. Madjer regressou a casa abatido. Tomei a decisão de partir. Filo há 4 meses para tentar de novo noutro clube, noutro país. Agora são os dirigentes que não me deixam partir. Tive uma conversa com o presidente, mas ele teima em não me deixar sair, muito embora esteja consciente da minha vontade. Mas a cobiça da Europa não tinha terminado. Em 1988, o então presidente do Inter, Ernesto Pellegrini, buscava fazer uma grande renovação no elenco nerazzurri. Sendo assim, apesar das grandes contratações como as de Lothar Matthaus e Andreas Brahms ao Bayern de Munique, o presidente interista ainda procurava um maestro para fazer dupla com Aldo Serena. Junto do treinador da época, Giovanni Trapattoni, chegaram ao nome de um jogador que se destacava em Portugal e que se tratava realmente de Rafa Madjer. Todavia, o Inter tinha que superar os concorrentes no interesse pelo argelino. Ajax, Barcelona e ainda o Bayern, que voltava à carga. Contudo, Pellegrini teve sucesso e chegou a um acordo com o argelino Madjer. Desse modo, já palavrados, a contratação foi, na altura, digamos, amplamente divulgada e apresentada à imprensa. Além disso, o jogador chegou a tirar fotos oficiais com o seu novo uniforme. Só que,
Ao ser submetido aos tradicionais exames médicos, foi verificada uma ruptura muscular no tendão da coxa esquerda, que deixava uma diferença de cerca de 3 cm abaixo do normal na perna do jogador. Assim, o Inter desistia de Madjer depois de ouvir os seus médicos. O atleta teve que regressar ao Porto, mas desiludido não conseguiu manter o mesmo desempenho como antes, até ali então tinha mostrado, pois estava realmente frustrado com o que aconteceu em Milão. No entanto, nessa época teve o seu segundo grande momento, quando os Dragões conquistaram a Taça Intercontinental em pleno Tóquio, coberto de neve. Os Dragões bateram o Peñarol do Uruguai na final por 2-1. O golo decisivo foi da autoria precisamente do argelino, que no fim foi premiado como o melhor jogador em campo. Madjer recebeu como prémio um carro da marca Toyota, que nos dias de hoje pode ser visto na Port Store do Estádio do Dragão. Foi o último jogo de Madjer pelo Futebol Clube do Porto nessa temporada, uma vez que no jogo seguinte, em casa com o Penafiel, o argelino despedia-se dos adeptos nas Antas, exibindo a Taça Intercontinental antes do encontro se iniciar. Madjer não viajava para a Itália, mas seguia sim para a Espanha para representar o Valência, onde esperava um contrato milionário. Mas, apesar de prometer muito e de haver alguma euforia por terras valencianas, desta vez o argelino não foi feliz e regressou ao Porto meio ano depois. Em Valência cumpriu apenas 14 jogos e apontou 4 golos. Ainda se cruzou com Paulo Futre nos relevados de Espanha, desta vez não como colega, mas sim como adversário. Futre jogava então no Atlético de Madrid. Vitoriado e amado pelos adeptos, vestiu de azul e branco até 1991, onde acabou por conquistar mais alguns títulos. Em 1991, a sua passagem breve pelo Qatar antecedeu o fim da sua carreira. Foi perto das margens do Golfo Pérsico que Rabah Madjer, o maior jogador de sempre nascido na Argélia, terminou uma carreira de grandes sucessos e glórias, e essa carreira conheceu o seu fim em 1992. Demonstrou ao mundo e muito particularmente aos europeus que os grandes jogadores não eram só oriundos do velho continente ou mesmo da América do Sul. Ao longo da sua carreira, Madjer venceu pelo Futebol Clube do Porto 3 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal, 2 supertaças Cândido de Oliveira, uma taça dos campeões europeus e ainda uma taça intercontinental, falhando apenas a supertaça europeia. Pela seleção argelina foi uma vez campeão da CAN em 1990 e também saiu vencedor da taça afroasiática em 1991. Conquistou ainda uma taça da Argélia pelo Usam Day. Depois de terminar a carreira, Rabah Madjer foi selecionador nacional da Argélia várias vezes, treinou alguns clubes argelinos e ainda foi treinador dos Sub-19 do Futebol Clube do Porto na época de 95-96. Ao longo dos anos tem visitado muitas vezes o Futebol Clube do Porto e os vários amigos que deixou nas Antas. Para recordar alguns momentos, chegou a participar pelo Futebol Clube do Porto uns minutos diante do Cruzeiro no torneio do centenário do clube em 1993, em pleno estádio das Antas. Foi também, por exemplo, um dos muitos convidados campeões europeus de Viena para a deslocação à capital austríaca em 2010, ano em que o Futebol Clube do Porto, treinado por Andrés Vilas-Boas, jogou no Prater com o Rapid numa tarde-noite de neve intensa. Também esteve igualmente presente na homenagem dos 20 anos da comemoração da vitória de Viena, em pleno Estádio do Dragão, dia também do jogo particular de despedida de Vítor Bahia dos Relevados diante do Leixões. E assim se escreveu mais uma bonita página da história do Futebol Clube do Porto aqui no canal Malha Azul e Branca. Se gostaste deste vídeo, deixa-me o teu like e aproveita a oportunidade para te inscreveres no canal, porque na próxima segunda-feira vamos ter uma nova live stream com mais 3 convidados. Será uma live onde vai haver muita rivalidade,
boa disposição e cujo tema vai ser revelado amanhã à noite. Por isso, ativa aqui as tuas notificações para receberes todas as novidades e participares ativamente nestes projetos. Eu vou ficar por aqui e vou regressar então na segunda-feira às 21h30 em direto com mais uma emissão do Livestream Pedro Cardona. Um abraço e até lá!